Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer fazer essa live em nome da Uinvex. A gente tem a honra de receber hoje o ilustre Vitor Chabel, sócio da Ibiúna Investimentos. Muitos de vocês já nos conhecem, já nos acompanham, são investidores, outros potenciais investidores. Para começar explicando um pouquinho quem somos, o que é a Uinvex, nós somos uma plataforma de investimentos regulada pela CVM. Nós focamos na renda fixa e, basicamente, nós fazemos o link entre bons empresários que precisam de recursos financeiros para desenvolver um projeto, com foco nos setores imobiliário e energia solar, e investidores que querem ter um retorno com garantias reais acima do CDI. Quando o André e eu, que está aqui comigo nessa live, fundamos essa empresa, nosso objetivo sempre foi trazer um retorno potencial acima daquela oportunidade que cada pessoa tem ao deixar o dinheiro parado no banco, num CDI, ou em alguma oportunidade de investimento similar, aonde as pessoas têm normalmente ali 85%, 90%, 100%, no máximo 110% do CDI. E aqui na Uinvex, a gente trabalha com spread, que é um ganho estimado adicional, quando comparado com o CDI. Então, nós temos operações sempre reguladas pela CVM, foco nesses dois setores, imobiliário e energia solar. E por que esses setores? Porque neles nós temos previsibilidade de fluxo de caixa e temos a opção de termos garantias reais em todas as nossas ofertas. E, felizmente, nós temos 100% de adimplência em todas as nossas ofertas, todas as nossas empresas, ou as empresas com as quais nós fizemos alguma operação através de uma oferta pública, elas pagaram 100% do que era devido, online, dentro do prazo. E nós somos, além de regulado pela CVM, nós utilizamos a tecnologia da B3 para o chamado transações subsequentes, onde a Uinvex, junto com a B3, em um mecanismo regulado pela CVM, nós permitimos que cada investidor tenha a possibilidade de fazer a venda via esse mecanismo chamado transações subsequentes. E para efeito de retorno, atualmente a gente trabalha com retorno estimado a partir de 20% ao ano, sempre com garantias reais. E para esclarecer, aproveitando a oportunidade, muitas pessoas nos perguntam, vocês não têm retorno de 30%, 35%? Não, a gente não tem, porque a gente acredita que esse tipo de retorno é um retorno de equity, de sociedade, e a gente trabalha com foco na renda fixa, que basicamente é na dívida. Então, é esse retorno que nós temos. Operações recentes, todas as informações públicas, renderam entre 1,53% e 2% ao mês, em termos de dividendos ou juros mensais sendo pagos aos investidores. Muito bem, pessoal. Uma rápida apresentação aqui minha e do André. Nós somos do mercado de capitais, trabalhamos juntos num banco de investimento no Credit Suisse. Anteriormente, o André foi do mercado financeiro em Londres. Eu trabalhei na Ásia, em Singapura e Hong Kong, e depois fundei e vendi algumas empresas Brasil e Estados Unidos. E hoje nós temos esse convidado, o Vitor Chabel, que ele é sócio da Ibiúna, ele está conosco aqui. E o que é a Ibiúna? Né? Muita gente fica perguntando, vocês estão trazendo uma pessoa que é o Papa, ele sabe tudo do mercado? Olha, a gente está trazendo uma pessoa que entende muito do mercado, que tem um enorme track record, que tem uma enorme experiência e que está numa casa que tem uma reputação extraordinária, que é a Ibiúna. Além do Vitor, nós já tivemos o prazer de conhecer e lidar profissionalmente com outros sócios da Ibiúna, são pessoas extremamente competentes. É uma casa que hoje tem aproximadamente 14 bilhões de reais sob gestão, estão há mais de 14 anos no mercado, tem mais de 100 mil investidores e trabalha com algumas estratégias, desde renda fixa, ações, fundo de previdência, tem um fundo quant, crédito, macro. E o Vitor, ele está focado na parte de ações. Ele tem enorme experiência tanto em banco de investimento como em gestores. E antes de eu continuar falando aqui, nada melhor do que passar a palavra a ele, para ele mesmo se apresentar. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo, prazer estar aqui com você hoje.
e já lhe passo a palavra aqui para você contar todo esse robusto histórico que você tem. Obrigado, Ivano. Obrigado, André, pelo convite. Bom, prazer estar com vocês aqui, prazer estar com a audiência também de vocês da UInvex. Acho que a ideia é bater um papo, tentar passar o máximo que eu puder aqui do meu conhecimento acumulado aí nos últimos 17, 18 anos de carreira. Comecei em 2007, pré-crise financeira global, no antigo ABN AMRO, que por conta da crise foi adquirido pelo Santander. Naquela época eu trabalhava como analista de crédito do buy side, ou seja, da parte que decide as compras a serem feitas pela gestora de ativos, de renda fixa, no caso. E depois, em 2009, fui para o Credit Suisse, onde eu fiquei 8 anos, como analista ali de alguns setores, setor financeiro não bancário, setor de educação, saúde. E, posteriormente, me aventurei por 3 anos no mundo corporativo. Eu fui, durante 3 anos, diretor de relação com investidores da Cielo. Por um breve período, tive a oportunidade de tocar a área de planejamento estratégico também, que foi um baita aprendizado. E por conta dos desafios que eu vivi ali, e acho que depois a gente pode até bater um papo sobre isso, eu acabei tomando a decisão de voltar para o mercado financeiro. Trabalhei por 2 anos de novo como analista do Sell-Side, dando recomendações de ações para o Bradesco BBI, ações listadas em bolsa, como Itaú, B3, seguradoras, enfim, a gente também pode falar um pouco disso. E estou há 4 anos, e desde então acabei saindo do Bradesco BBI, depois de um convite da Ibiúna Investimentos, para me tornar sócio aqui. Eu estou há 4 anos na casa. É uma casa, como você mencionou, multi-estratégia, então a gente tem vários tipos de produto para atender o máximo de clientes possível. E apesar da volatilidade, apesar de todos os desafios que a gente tem enfrentado, o track record da casa e a reputação é altíssima. Então, estou aqui para fazer jus à sua introdução e também fazer jus ao histórico da casa, que é bastante robusto. Então, é um prazer estar com vocês e vamos para esse bate-papo. Chabel, se você puder aproveitar aí que está falando do teu histórico, fala um pouquinho aí das diferenças de ter trabalhado na economia real e no mercado financeiro, e o que é que isso ajudou ou atrapalhou, se é que atrapalha o teu posicionamento hoje. E acho que, assim como você, né, eu comecei também muito próximo ali da crise de 2008. Então, se for um momento, acho que super histórico, né, no mercado financeiro mundial, né? Se puder falar um pouquinho, se é que isso mudou um pouco a tua maneira de pensar, ou como é que funcionou a tua cabeça aí? Com certeza, com certeza. Acho que é uma excelente pergunta. Acho que a crise financeira global, principalmente para nós que estávamos começando a carreira naquela época, foi o primeiro evento de fim de mundo que mostrou que o mundo é difícil de acabar, né? Então, isso é um outro aspecto importante. O pessimismo fica exacerbado, exagerado. Geralmente, ele se apresenta como uma oportunidade, não como uma ameaça real de colapso total, né? Então, acho que esse é um aprendizado. E eu acho que, na sua pergunta, o que é muito importante é que, sim, existem diferenças muito relevantes da criação de um profissional de mercado financeiro, que geralmente, em qualquer banco, né, qualquer banco de primeira linha, ou até de segunda linha, para ser franco, ele acaba recebendo todo o instrumental necessário para tomada de decisão, né, de investimento. Então, ferramental de análise financeira, banco de dados, múltiplos históricos, enfim, acesso a bundas. Então, assim, ferramenta não falta. O que falta, às vezes, é um pouco o contato com a realidade, porque o que eu costumo dizer, no ambiente de mercado financeiro, a gente tem uma estrutura geralmente homogênea e horizontalizada. Então, você, dentro de uma estrutura de bancos, ainda um ambiente, por exemplo, muito masculino, de viés ideológico muito concentrado numa direção só, em que a orientação é basicamente financeira, ali, pô, tem que gerar resultado, tem que gerar dinheiro, você acaba não tendo ideia dos desafios que existem na criação de um produto, no desenvolvimento de um mercado,
e vocês estão vendo isso agora, principalmente na parte do empreendedorismo, do desenvolvimento de plataforma. Isso quando você está do lado de um banco, mexendo nas planilhas de Excel, você acaba não percebendo a dificuldade que é você entender a cultura de uma organização, entender a importância de processos. Porque dentro do banco, você tem alguns processos, sem dúvida, mas você tem o resultado acima de tudo. Então, você tem que ser ágil, você tem que acessar as pessoas que você precisa da forma mais rápida possível, entregar o produto seguindo, óbvio, vários padrões de qualidade, mas você não tem o rito como existe nas empresas de participar de comitê, discutir as ideias, reavaliar, se reunir daqui 2 meses para ver como que as coisas caminharam. Então, eu acho que o contato com a realidade que eu tive na Cielo, ele foi muito importante para justamente ter esse aprendizado de mundo corporativo. Então, entender como funciona a cultura de uma empresa, entender como funcionam as interações entre diferentes áreas, né? Uma empresa em contato com pessoas de marketing, é uma formação diametralmente diferente do todo de um banco de investimento, ou de engenharia, né? Então, você tem contato com pessoas com perfis muito diferentes. Então, acho que esse é o grande benefício de ter passado pelo mundo corporativo. Eu brinco que foi quase um MBA para mim, e valeu super a pena. Então, foram 3 anos de muito aprendizado, muitos desafios por conta da situação em que a empresa vivia, mas que, sem dúvida nenhuma, me permitiu ser um analista hoje muito mais completo, né? Então, acho que, tentando responder sua pergunta de uma forma breve e direta, eu acho que é isso. Eu acho que é tirar o contato de um ambiente muito homogêneo, muito com estereótipo muito forte, para um ambiente mais completo e diverso, e eu acho que isso agrega demais para entender como que as empresas podem ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas no curso de suas histórias aí. Excelente, Abel, muito bom. Obrigado pelos comentários super ricos. A gente, falando dessa diferença de mentalidade do mundo corporativo para o mundo institucional ou para o mercado financeiro, a gente também tem essas diferenças entre os diversos tipos de investimento, particularmente entre renda variável e renda fixa, né? Então, no nosso modelo de negócio da plataforma, nós optamos pela renda fixa, porque a gente acredita que a grande maioria das pessoas preferem a previsibilidade e ter um retorno estimado de 20% com alta probabilidade de acontecer aquele retorno, do que ter potencialmente um retorno potencial de 30, 35 ou 40 e eventualmente dar menos do que aquilo, né? Então a gente acaba focando na renda fixa. A gente trouxe alguns slides aqui só para poder ilustrar, né, para o nosso público que está nos acompanhando nessa live, a quantidade de CPFs hoje que investem na renda fixa versus aquela quantidade de pessoas que investem na renda variável, o valor investido e a rentabilidade. Então, quando a gente olha sobre vários ângulos, a gente tem a renda fixa como aquele carro-chefe do investidor Brasil, seja ele aquele investidor profissional, qualificado, ou seja, investidor do varejo de uma forma geral. As pessoas, na média, preferem renda fixa por ter um pouco mais, entre aspas, né, de segurança. E quando a gente olha a performance da renda fixa, particularmente com todas as características do país, com a Selic onde está, com o país aqui do rentista, a gente sempre vê essa dificuldade de ver uma performance constante de equities, né, de ações, as ações listadas, quando comparado com a renda fixa. Em alguns períodos acontece essa alta performance, ou seja, quem investe em ações tem um retorno eventualmente melhor, mas na média, ao longo do tempo, a renda fixa, no Brasil particularmente, em função dessa alta taxa de juros que temos, normalmente tende a ter um resultado compound, né, consolidado,
um pouco mais adequado. Dito isso, tá? Como que é o seu dia a dia para ter essa estratégia e alocação do processo de investimento, tá? Porque a pessoa, quando investe, normalmente em renda fixa, investe lá, vou ganhar X% lá do CDI, e a pessoa está ok. Quando você olha para alocar, no seu caso, né, centenas de milhões de reais ou bilhões de reais, são posições relevantes, sólidas, e que no final do dia você pode ter um retorno muito atrativo, eventualmente pode ter o risco, eventualmente não performar aquele investimento. Então, acho que seria super interessante aqui para o nosso público que você contar um pouquinho da estratégia de alocação, uma estratégia top-down, você olha o macro até chegar no micro, é bottom-up, é DCF, explicar um pouquinho o que é o DCF, análise de múltiplo, enfim, contar um pouquinho dessa estratégia de alocação, por que um setor, por que não outro, né? Como que você tem um portfólio adequado para um país volátil como o Brasil e como que vocês se defendem em termos de posicionamento em momentos de estresse do mercado. Então, vou contar um pouquinho da estratégia macro, antes de entrar em ações específicas, seria super bem-vindo. Perfeito. Eu acho que a gente tem muitos blocos aqui para a gente explorar e conversar um pouquinho e tentar explicar um pouco como funciona a dinâmica do mercado financeiro para as pessoas que investem um pouco ou ainda querem investir ou já investem um bocado, mas muitas vezes se sentem às vezes perdidos. Então, acho que o ideal aqui é dar um passinho para trás e assim, casas como a Ibiúna, elas tentam oferecer uma cesta de produtos para que o cliente tenha opções, né? É claro que o cliente ele vai ter sempre opções fora, né, de outras casas, de outras gestoras, ou também investimentos outros, como uma caderneta de poupança é um investimento. Um investimento em um imóvel em que ela vai alugar, seja no Airbnb, seja num aluguel convencional, também é um outro tipo de investimento. O Tesouro Direto oferecido pelo governo, né, também é uma alternativa. Então, assim, o investidor ele tem uma cesta de produtos que ele pode escolher. Essa escolha, muitas vezes, é individual desse investidor, então, um investidor, às vezes, não tão e muito receio de colocar o dinheiro em qualquer lugar e precisa de uma liquidez imediata, pô, ele vai ficar na poupança, ele vai ficar num CDB de banco, ele vai ser mais conservador. Agora, se esse investidor passa por um processo de maior sofisticação, seja porque ele é assessorado por um agente autônomo, né, ou seja, um profissional de investimento que vai dar indicações para ele vai poder indicar uma letra financeira emitida por um banco, vai poder indicar uma debenture incentivada de alguma empresa. Então, esses profissionais de investimento ajudam as pessoas, algumas delas aí que estão assistindo, que querem investir, a escolher. E o papel de vocês é, inclusive, oferecer produtos, né? Então, vocês da Uinvex também oferecem produtos de renda fixa que a gente chama mais de alternativos, né? Com rentabilidades mais altas, para que também sirva de um produto para que os investidores possam diversificar suas carteiras. Por que diversificar, né? Aqui, em linguagem bem simples, né? Você não vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Então, quando você diversifica, você reduz a volatilidade dos seus retornos, que basicamente é risco, né? Então, quando o linguajar bonito que a gente usa no mercado financeiro para parecer mais inteligente, né? Volatilidade, vários indicadores e tudo mais, nada mais é do que risco, né? Então, pô, eu tô com mais risco em relação ao meu dinheiro, né? E risco, você pode ter o risco bom e o risco ruim, né? Você pode ter o risco de ganhar e o risco de perder. Então, quando as pessoas falam em volatilidade e tal, você tem mais risco. Por outro lado, se você tem mais risco percebido, você também tem inerentemente um retorno potencial também maior, tá? Então, quando você diversifica as suas posições e os seus investimentos, pô, eu tenho um imóvel alugado, pô, eu tenho um pouquinho no CDB de um banco de primeira linha, né? Banco de primeira linha, só para todo mundo entender, é um Itaú, é um Bradesco, é um Santander, Banco do Brasil e por assim vai, um BTG e tal. Eu estou tomando um pouquinho mais de risco, então agora eu comprei
CRI de uma empresa, eu comprei uma debênture IPCA mais não sei quanto de renda fixa, ou eu não quero fazer essa gestão específica de renda fixa, eu vou investir em um fundo. A Rebiona oferece fundos de renda fixa, por exemplo, para fazer essa gestão e comprar vários papéis e diversificar dentro do universo de renda fixa. Assim como a gente faz em ações, a gente compra diversas ações e diversifica dentro do nosso portfólio para tentar um retorno e tudo mais. Então, eu acho que essa é a primeira informação ou primeira pilar que a gente precisa mencionar. O segundo pilar que o investidor precisa entender, principalmente quando ele investe no Brasil, né, que é o caso da gente aqui, o caso da maioria das pessoas que estão assistindo, elas precisam entender o que são os parâmetros de retorno para algum investimento. Então, ouve-se muito, né, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros de referência no mercado brasileiro, é aquela na qual o governo e os bancos de primeira linha tomam dinheiro no mercado à vista, no mercado imediato, né? Então, amanhã a gente tem reunião, inclusive, do Banco Central, a conclusão da reunião, né, ela começa sempre um dia antes, ela começou hoje. Amanhã, então, o Banco Central deve decidir, o mercado espera, o consenso é de que a gente tenha mais um aumento de 50 basis points, ou 0,5%, e a taxa vá para 14,75 amanhã. A taxa indo para 14,75, esse é o ponto de partida. Isso significa que dinheiro sem risco no Brasil, ele deveria render para você 14,75% ao ano. Mas por que isso? Basicamente, esse retorno é o que o governo te promete pagar. E ele promete pagar de duas formas. A forma direta, que é o 14,75, então você vai pegar um título público, ele vai pagar mais ou menos isso, seja no principal e seja nos juros. E a forma indireta que as pessoas precisam entender que é a inflação. O governo também paga a dívida que ele toma com as pessoas por meio de quanto de inflação a gente tem num país. Então, quanto mais inflação tem num país, menos o seu dinheiro vale. Logo, menos a dívida que o governo tem vale. Então, se a inflação é muito alta e você tem dívida pública, a gente tem que tomar cuidado. Vamos supor, nesse cenário, 14,75. Se a inflação fosse de 10%, você estaria ganhando só 4,75. A inflação hoje está bem mais baixa do que isso, também um pouco. Então, você tem um retorno real bastante robusto. Mas este ponto é importante para a distinção entre ativos de renda fixa e outros ativos. Seja ativos de renda fixa com uma proteção de inflação, então IPCA mais a taxa, ou seja, outros ativos, como ações, né? E aí você, em tese, deveria estar mais protegido à inflação. Muita gente fala: "Nossa, se eu investir a 14,75 por mais ou menos 5 anos, vai dobrar seu investimento", tá. "Pô, dobrei, eu investi 100.000, daqui a 5 anos eu vou ter 200.000". Mas calma que 100.000 não vai comprar a mesma coisa, comprar hoje daqui a 5 anos, né, vai ter inflação. Então, acho que esse é o cuidado que o investidor precisa ter, na hora de definir que tipo de produto, ele tem para investir, que ele quer investir, né. E aí entram as estratégias, né, aí entram, os produtos de ações e tudo mais. Então, para concluir, quando a gente oferece os nossos produtos, a gente quer que o cliente tenha um rol relativamente amplo para que ele possa diversificar entre renda fixa, produtos quânticos, produtos multimercado, que aplicam no mundo inteiro, taxa de juros, câmbio, não sei o quê, e os produtos de ações. E aí, vou até parar aqui para deixar vocês perceberem a questão, aí eram de coisas, de fatores para definir os investimentos, como se proteger à volatilidade, que é o risco, as turbulências de mercado e tudo mais. Então, em resumo, eu acho que esse é o pano de fundo na hora que a gente fala em investimentos para pessoas físicas no Brasil e a forma com que as pessoas deveriam cada vez mais tentar se sofisticar para ter o melhor retorno possível para o seu dinheiro, né?
O que é que você, dentro desse tema, Chabel, o que é que você recomendaria para uma pessoa que não tem muita... A maioria dos brasileiros, mesmo com formações muito boas, geralmente a gestão dos recursos é um tema meio secundário, né? Todo mundo, exceto para quem trabalha no mercado financeiro, a maioria das pessoas deixa um pouco para lá, né? E não tem muita versatilidade. O que é que você recomenda para uma pessoa começar a ganhar conhecimento ou então decidir investir em ações? O que é que eu tenho que fazer para começar a decidir em ações? Compro uma ação eu mesmo ou procuro uma casa como a Ibiúna e compro um fundo de ações e fico acompanhando? O que é que você recomenda nesse sentido? E eu já queria deixar aí o convite para quem estiver aí assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas que a gente vai colocando aqui também para o Chabel e eventualmente eu e o Ivan irmos respondendo também. Perfeito. Bom, aqui também acho que a gente tem 2 grandes blocos aqui para mencionar. Primeiro, o brasileiro, infelizmente, ele está pouco habituado a investimento, talvez pela conjuntura na qual a gente foi inserido nos últimos 40, 60 anos, de inflação muito alta, juros muito alto. Então, um país de renda baixa, né, cuja renda gradativamente subiu para um país de renda média baixa, mas que está nessa armadilha, talvez aí de renda média. Então, as pessoas, infelizmente, tiveram pouco excedente para investirem e acabaram não tendo tanto contato com isso ao longo da vida. Se você pega um americano médio e um brasileiro médio, é impressionante o nível de sofisticação que o americano tem em relação às alternativas de investimento, ao mercado de ações. Eles são muito habituados ao mercado de ações. E aqui entra o segundo ponto. Por que isso? O mercado de ações, você basicamente está investindo nas principais empresas, os principais motores que geram o crescimento do PIB do seu país. E quando você fala em gerar crescimento, basicamente você está se tornando sócio de um percentual do lucro dessas empresas que vai acabar retornando para você na forma de dividendos. Algumas empresas pagam mensalmente, outras semestralmente, anualmente, e você vai acabar se beneficiando do crescimento, da expansão do negócio de cada uma dessas empresas ao longo do tempo. Então, ao contrário da renda fixa, que você faz parte do endividamento de uma empresa ou endividamento do governo, se for um título público, em que a empresa te promete devolver uma dívida. Então, tomei R$1.000 com você emprestado. Daqui 5 anos eu te pago esses R$1.000 pagando juros. Quando você se torna sócio, você está olhando o potencial de crescimento do lucro dessa empresa ao longo do tempo. Então, aqui eu acho que está a grande beleza para incentivar as pessoas a terem um pouco, pelo menos, de ações de renda variável nos seus portfólios. O que é um pouco? 5 a 20%? Para alguém que não tem nada, isso já é um primeiro contato para que ela possa ver ao longo do tempo como que esse dinheiro vai muito provavelmente estar mais protegido à inflação, né? Então, você tem... por que está mais protegido à inflação? Para simplificar aqui a discussão. Uma receita de uma empresa vem basicamente dos produtos que ela vende. Então, se a rede Pão de Açúcar vende no supermercado um ovo e o ovo sobe de preço, isso é mais receita para o grupo Pão de Açúcar, né? E se ela tocar bem seus negócios e tudo mais, isso se traduz em mais lucro, né? Essa é a grande beleza do mercado de ações. E aí você me perguntou, Tema muito relevante atualmente, né? Inclusive a inflação. Né? Exatamente. E está se tornando um tema mais relevante, inclusive globalmente. Então, o Brasil, que era tido como um país de inflação média alta, hoje a gente está ali meio que na média de muitos países envolvidos. Então, o mundo, infelizmente, nivelou por baixo numa inflação estruturalmente mais alta, pelo menos momentaneamente. Dito isso, não entendo nada. Vou sortear as ações que eu vou ter? Não, melhor não. O melhor contato, então, é pesquisar fundos de ações de casas renomadas, a Ibiúna é uma delas, mas tem tantas outras aí fora, e falar, eu vou botar um pouquinho de
de dinheiro nesse fundo de ações e vou entender como que esse dinheiro se comporta. É muito importante para o investidor de mercado de ações que o objetivo aqui é ter um prêmio sobre a taxa de juros média do mercado. Então, se é 14,75, você deveria ter um prêmio a este retorno de renda fixa, porque você está investindo em um mercado de mais risco. Porém, é um mercado mais volátil, um mercado com mais risco, com mais altas e baixas. Então, é importante também que você tenha um horizonte de tempo mais longo. Então, eu vou investir esse percentual do meu patrimônio, da minha reserva, em fundos de ações, e esse dinheiro eu não vou mexer. Por outro lado, se eu precisar ter uma reserva de emergência, eu vou ter um CDB de liquidez diária de um banco grande. Eu vou ter um dinheiro disponível, enfim, num título de renda fixa que porventura tem um vencimento curto, né, 30, 60 dias no máximo. Ou até um fundo de renda fixa com essa liquidação dentro desse horizonte, para que você tenha o dinheiro ali de imediato. No mercado de ações, via de regra, se você precisar tirar o dinheiro, geralmente vai ser no pior momento, né? Vai ser um momento de crise, vai ser um momento que as ações vão sofrer, e aí você vai reclamar que, eu tive que vender na baixa, acabei comprando na alta, porque justamente você não deixou os papéis andarem ali por 3, 4, 5 anos para você usufruir do benefício que o mercado de ações geralmente pode gerar, né? E esse é um prazo aí que você achar adequado. Coloquei, vou esperar 3, 4, 5 anos. Alguma situação em que você diria para uma pessoa de conhecimento médio, está na hora de aumentar ou está na hora de retirar de fato, ou colocar, esquecer e esperar 3 anos? Perfeito. Eu acho que aqui a gente tem alguns pontos, né? Quando a gente tem sentimentos no mercado, nesse conceito etéreo, de muito aversão a risco, ou muito medo, né? Para usar um termo mais simples. Eu estou com medo. O Brasil, eu não sei para onde vai, seja porque você está preocupado com as políticas de governo, seja porque a economia não cresce do jeito que você imaginava que fosse crescer, seja porque a inflação está ficando mais alta, que os juros estão tão altos, o desemprego está chegando, eu tô com medo. Geralmente, via de regra, que é a brincadeira que eu fiz no início, quando você acha que o mundo vai acabar, ele geralmente não acaba, né? A história mostra que muita coisa já aconteceu em bilhões de anos e o mundo não acabou. Então, quando você está desesperado, que vai ter uma guerra, que o fim do mundo está chegando, essa é geralmente uma boa hora de você tomar risco. Então, você vira e fala assim, opa, será que é tudo isso mesmo? Será que é para entrar em pânico? Será que é para vender tudo e sair correndo? Ou será que está todo mundo entrando em pânico e eu deveria ter um pouco mais de calma, separar um dinheirinho de risco e falar, não, agora é a hora de entrar. Então, eu acho que hoje no Brasil a gente vive um cenário próximo a isso. Acho que, inclusive, por questões internacionais, a gente também vive um cenário de incerteza e muita gente no mercado tem brincado, né? A única certeza é a incerteza atualmente, né? Então, você tem um governo Trump mais errático e tudo mais, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas em cenários de maior incerteza, você deveria se forçar a ter um apetite maior de risco. Porque se você for ultraconservador nesse momento, você vai se ressentir quando o mercado aliviar, respirar um pouco e falar, putz, eu perdi essa andada, né? E aí você talvez invista, aí o mercado reflui, volta um pouco, você vai ficar frustrado. O momento de... Exercício mental difícil, né? Exatamente. Tanto é que a ciência comportamental no mundo de finanças nos últimos 20 anos só ganhou força e a gente na Ibiúna respeita bastante isso, porque, enfim, seres humanos acabam exacerbando movimentos que deveriam ser meramente racionais, mas por medo, receio, enfim, você acaba gerando muito ruído, né? Então, outra coisa que eu sempre falo, não sou o único, obviamente, mas o mercado no final ele é eficaz.
ele vai se ajustar, ele vai se equilibrar. Mas isso talvez demore 3, 4, 5, 10 anos para acontecer. O mercado não é eficiente. Ele não vai aplicar e estabilizar os recursos, o preço de uma ação vai ficar no nível correto no dia seguinte ou no próximo. É um processo, né? É um processo de pessoas assimilarem as informações, pessoas tomarem as decisões de investimento. E aí, voltando à sua pergunta, e a hora de vender? Pô, investir num fundo, pô, o Brasil deu certo, né? O Brasil resolveu o seu problema fiscal, o Brasil conseguiu aumentar a produtividade por investimentos adequados em educação, o Brasil virou uma plataforma exportadora de bens mais industrializados, manufaturados, por conta de toda essa reformatação do comércio internacional. Bolsa voou, né? Subiu 100% em 3 anos e tal. O que eu faço? Oba, tudo bom. Se está tudo bom, se as pessoas estão entrando em euforia e, agora eu vou ficar mais rico, essa é a hora de você falar, pera lá. E tá tudo muito bom, se as pessoas estão muito otimistas com o futuro, que nada vai dar errado, aí isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal de que a gente está entrando em êxtase e que aí as coisas estão perdendo os fundamentos. E claro que a gente tem ferramental para isso e tal, mas um investidor, pessoa física, ele pode perceber, se ele se policiar e falar assim, tão desanimado com o Brasil, a gente não ganha nada, nem Copa do Mundo mais, o país é um lixo, não sei o quê. Aí você fala, pera lá, é um lixo mesmo? Por outro lado, se você falar, agora a gente é incrível, a próxima Copa do Mundo está no papo, vamos ganhar, a gente é a última bolacha do pacote, aí você reduz o risco, põe um pouco no bolso e espera, né? É sempre bom ter poder de fogo para quando alguma coisa dá errado. Então, aquela reservinha de liquidez, deixa ela um pouco maior, porque se a bolsa cai, se, sei lá, preço de imóvel, às vezes acontece, preço de imóvel no bairro que você queria desabou, porque, uma crise econômica, você fala, essa é a minha chance. Então, é sempre bom você estar com um dinheirinho guardado, seja para uma reserva de emergência, seja para uma reserva de oportunidade, entendeu? Às vezes pode demorar 3, 4, 5 anos para acontecer um negócio desse. Estados Unidos é meio que assim, um mercado mais maduro e mais estável, digamos assim. Mesmo assim, a cada 5, 10 anos você tem uma crise. E historicamente, quando você aproveita, você ganha bastante dinheiro. Então, acho que esse é o contexto para que investidores, mesmo mais leigos, possam saber a hora de comprar e a hora de vender. Chabel, um comentário, né, nessa parte do financial behavior, né, do psicológico do ser humano, essas ineficiências, né, do mercado, as anomalias que acontecem. Nós temos um exemplo muito bom agora com as tarifas impostas e anunciadas pelo presidente Trump e a volatilidade e o que aconteceu no mercado global de uma forma geral, dependendo do dia, dependendo da hora. A gente teve ou dependendo da notícia, né, dependendo do discurso, a gente teve subidas e descidas aqui de mercados, de ações específicas de uma forma muito drástica, né, até que tivemos um pouco mais de normalização após alguns dias. E, inclusive, aproveitando esse assunto, nós temos alguns comentários aqui. Primeiro, agradecer ao Paulo Coimbra, doutor Paulo, comentando sobre essa abordagem extremamente didática, excelente, obrigado. Outro comentário, né, de uma pessoa que nos acompanha, que fala que para quem não é do mercado financeiro, é fácil compreender. Então, só para agradecer essa sua explicação bastante detalhada, Vitor. E depois, a gente tem o Mauro Napolitano, que está nos questionando, né, se vale a pena fazer investimentos em ações nos Estados Unidos. Ele é residente nos Estados Unidos, tem ações, tem investimentos aqui no Brasil, e falando dessa diversificação que você comentou, entre renda fixa, renda variável, guardar um pouquinho, investe em anomalias do ciclo, etc., ele tem uma pergunta que é super oportuna para esse tema, nesse momento de mercado, de Trump, nesse momento de tarifas sendo anunciadas, qual que seria essa diversificação adequada
entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente, depende sempre, né, da renda da pessoa, onde que ela está vivendo, do custo de vida, tem uma série de fatores, né? Então, escutar um pouquinho esse viés seria super, super adequado. Perfeito. Não, agradecer a turma pelos comentários. Mauro, obrigado aí pela audiência e pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, um ponto fundamental, dado que talvez pela primeira vez nos últimos, vou exagerar um pouco aqui, 50 anos, mas a gente tem visto brasileiros se expatriarem com uma frequência maior, né? Você, Ivano, teve experiência por uma expatriação profissional, o que sempre aconteceu no Brasil. Então, pô, o cara é contratado por uma empresa estrangeira, vai ficar 2, 3 anos em um outro país e tal. O Brasil, nesse passado mais recente, nos últimos 10 anos, a gente infelizmente teve uma fuga de cérebros, que a gente costuma chamar, e a gente teve muitas pessoas, por questões absolutamente pessoais, decidindo buscar uma vida lá fora. Então, o cara vai para Portugal, o cara vai para os Estados Unidos, o cara vai para a Alemanha, enfim, o cara busca alternativas de nova vida, com mais segurança, acesso mais barato à saúde, uma educação de qualidade pública mais barata e tal. Então, são N fatores que fizeram com que esse público passasse a existir de forma mais material no Brasil. O problema dessas pessoas, que é importante destacar, é o seguinte: muitas, infelizmente, cometem o erro de, quando saem do país, se baseiam quase que exclusivamente na renda ou no patrimônio que elas têm em real para viver uma vida em uma outra moeda, via de regra, por tudo que eu falei, uma moeda mais forte, né? Então, pensando longo prazo, para apenas citar a técnica aqui, por diferencial de inflação, né? A inflação de um país desenvolvido é X e a inflação do Brasil é 2x, é maior do que desse país. Ao longo do tempo, o câmbio deveria valorizar para o país desenvolvido e desvalorizar para o Brasil. Isso via de regra. Pode acontecer solavancos e tudo mais, o real sobe, desce, etc. Mas as pessoas deveriam entender o seguinte: eu fui para um país desenvolvido. Este país tem uma moeda mais forte, ele é mais estável, mais previsível. De imediato, você já deveria primeiro considerar uma renda, um fluxo financeiro na moeda em que você tem suas despesas. Pô, eu pago aluguel em dólar, então você precisa de uma renda em dólar. Você não pode viver convertendo o real em dólar, porque em algum momento o país menos estável, que é o Brasil nesse exemplo, pode dar um susto e aí o real desvaloriza, você vê o seu poder de compra caindo, como a gente passou por um susto aqui, e para ser justo, nem foi tão autoproduzido, foram questões globais, etc. Aí o câmbio vai para 6,30, o pessoal entra em pânico e tal. Então, se você tem já um nível de estabilidade e um aumento da sua exposição ao país na qual você foi morar, vamos citar o exemplo dos Estados Unidos aí do Mauro, e grande parte das suas despesas está lá, então grande parte dos seus investimentos tem que estar lá. E aí no mercado americano, sem dúvida, o mercado de ações ele tem se provado muito robusto para gerar retornos bastante atraentes, superiores à renda fixa, porque as taxas de juros, por ser um país estável, geralmente são muito mais baixas do que um país instável, né? Então sim, o mercado de ações lá é um mercado em que você deveria ter um percentual de investimento maior do que o que eu citei aqui. Brasil, se você tiver 5 a 20 em ações, pô, já é legal, né? Por quê? Porque a taxa de juros é super alta, se você apimentar um pouquinho com 5 a 20... 5 a 20%, né? Só para esclarecer. Exatamente, isso, perfeito, 5 a 20%, você já consegue diversificar e aumentar o seu retorno potencial. Nos Estados Unidos, esse percentual deveria ser 40%, 50%. Né? Por quê? Porque lá os retornos têm se provado mais estáveis, recorrentes ao longo do tempo. Então, a não ser no caso de, mas eu ainda tenho uma despesinha no Brasil. Então, pô, deixa no Brasil o suficiente para bancar aquela despesa ao longo do tempo, né? Com retorno, as taxas de juros são altas. Então, tenta casar um pouco a manutenção que você ainda tem no Brasil com o investimento no Brasil de renda fixa, de alta liquidez, de baixo risco.
que é só para equiparar a despesa e receita, então faz essa gestãozinha de fluxo de pagamentos que está tudo certo. Nesse tema dos Estados Unidos, Chabel, aproveitando aí que a gente está em outro país, né? Como é que a Ibiúna e você estão vendo aí, tem uma pergunta aí do Matheus, como é que estão vendo o cenário do Trump, como é que está a cabeça de vocês para isso e o que você passaria aí para o investidor, pessoa física? Perfeito. Eu não vou lembrar o grande investidor que falou isso, e talvez eu cometa uma injustiça atribuindo ao Howard Marks, que é um dos principais investidores americanos. Mas, enfim, como ele sempre soltou anedotas muito boas, é o seguinte, a gente não pode trabalhar com o mercado que a gente quer. A gente tem que trabalhar com o mercado que a gente tem. Então, eu, analista, sócio de uma casa de gestão, eu adoraria que a gente tivesse um presidente americano mais previsível, com políticas talvez mais claras e mais bem orientadas. Eu adoraria ter um Brasil com uma política fiscal mais equilibrada, etc. Não temos isso. A gente tem que investir considerando o cenário que a gente tem atualmente e a gente precisa rapidamente compreender como que as pessoas se comportam, né? De novo, comportamento humano é fundamental para a gente entender. Então, no caso específico do Trump, ele é um cara com uma orientação ideológica bastante forte, mais orientada atualmente ao conservadorismo, com ideias, e aqui isso é muito louco, porque essa discussão de direita e esquerda é sempre controversa, porque é muito difícil qualificar o que é direita e o que é esquerda. A gente pode até fazer um parênteses daqui a pouco, né? A direita nos anos 40 era socialista, né? Governo italiano, governo nazista, eles eram socialistas. Hoje, quem é mais identificado com o Estado maior, não com o socialismo, mas com o Estado mais ativo, é a esquerda. Então, assim, os conceitos vão migrando de lado e as pessoas acabam, por uma paixão, esquecendo dessas flutuações. Então, o Trump é identificado hoje como um cara de direita, ainda que as ideias econômicas não sejam tão liberais, né? Porque a direita deveria ser um cara liberal, Estado menor. E nisso ele até defende, né, uma redução de gastos do Estado e tal, até aí tudo certo. Mas quando você entra com estratégias intervencionistas de tarifa, por exemplo, e para as pessoas entenderem aqui de forma bem simples, ainda que não seja a minha especialidade, mas as tarifas são um imposto ao consumo. Se você coloca a tarifa de importação de um bem, se o Brasil botar uma tarifa de 50% sobre computadores, cara, quem vai pagar essa conta é quem no Brasil precisa comprar computadores. Então, isso é um preço pago pelo consumidor. E nos Estados Unidos é exatamente isso que vai acontecer, tanto é que existe uma expectativa inflacionária por conta disso. Vai ficar mais caro o americano comprar o seu iPhone, vai ficar mais caro o cara comprar o vinho francês, enfim, uma série de outras coisas, os carros e tal. Então, o Trump, ainda que o pano de fundo para os movimentos que ele fez estivessem corretos, que é insustentável, e aqui de forma bem simples, né? Mas às vezes ajuda a entender. É insustentável o governo americano tomar dívida para comprar produtos de fora. O que você quer dizer, Chábel? O governo americano tem um déficit fiscal muito grande. Significa que ele está se endividando todo ano. E ele tem um déficit de comércio internacional, ou seja, a diferença do que ele importa dos países para o que ele exporta, muito grande. Então, na prática, é como se ele estivesse se endividando para comprar produtos de terceiros. Isso, ao longo do tempo, funciona e é muito bonito por um tempo, porque eu compro produtos baratos para a minha população que é rica, que é o caso de produtos que ele compra da China, da Índia, ou até do Brasil, produtos de agrícolas e tal. Só que ao longo do tempo, você acaba fragilizando o seu país do ponto de vista de capacidade produtiva. Você fomenta toda uma indústria manufatureira na China, na Índia e em outros países, em detrimento do seu desenvolvimento doméstico. Então, de uma forma bem simplificada,
o pano de fundo para as medidas, ele existe. Uma atitude era necessária em algum momento para você equilibrar tanto o déficit fiscal americano quanto o déficit de comércio exterior, de balanço de pagamentos que ele tem com o mundo lá fora. A forma com que ele está fazendo é que gerou muito ruído e que não parece adequado, tá? E isso é opinião de muitas pessoas, inclusive mais especialistas do que eu. Então essa forma mais atabalhoada gerou ruído. Tanto é que já se passaram um mês, ele congelou as tarifas por 90 dias para que ele chegasse a acordos com os países e até agora a gente não chegou em nenhum acordo prático. Faltam mais 60 dias. Pô, vamos chegar a um mundo cheio de acordos? Os Estados Unidos vai conseguir aparentemente cumprir com o seu objetivo, que é isolar um pouco a China, enfraquecer o potencial chinês e fortalecer o seu vínculo com parte da Ásia, Japão, Coreia, com a Europa e com os seus parceiros vizinhos, México e Canadá? Talvez, mas por enquanto a gente não sabe. Por enquanto a gente está no receio de que essas medidas podem gerar inflação de curto prazo nos Estados Unidos e podem gerar uma desaceleração econômica nos Estados Unidos. Que você reduz a capacidade de compra das pessoas, as pessoas compram menos, as empresas revisitam investimentos porque num cenário de incerteza, vou montar uma fábrica nova, e se entra um governo novo daqui 3 anos e muda tudo e fala que as tarifas voltam para quase zero, né? As tarifas médias americanas eram de 2,5%, eles estão tentando levar para 10%. E assim, para acalmar os humores das pessoas mais apaixonadas, o Brasil tem tarifas muito mais elevadas do que os Estados Unidos, tá? Então, assim, não é que ele está propondo uma loucura. Ele propôs uma loucura com a China, aquelas 140%, aquilo sim é loucura. Agora, uma taxa média de 10 não é um absurdo, mas não é liberal, né? Não é aquela política econômica mais adequada, enfim. Então, existe um receio hoje do impacto econômico que isso vai gerar nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Né? Então, a gente na Ibiúna hoje tem um receio de um impacto de 40 basis points, mais ou menos, ou seja, 0,4% no crescimento global este ano por conta de tarifas. Isso é relevante. Isso gera um impacto para todo mundo, para o Brasil, para qualquer outro país. O Brasil está no Brasil esse impacto é maior ou menor do que os 40 basis points? Perfeito. No Brasil esse impacto é menor, porque aqui sim, mais sorte do que juízo, infelizmente. O Brasil, apesar de ser a 10ª economia do mundo, a gente tem uma participação no mercado internacional de 1%, que coloca a gente na 25ª, 26ª posição no mercado internacional. Então, o Brasil é uma economia fechada, com uma balança equilibrada. Então, a gente exporta, importa mais ou menos a mesma coisa, com um superávitzinho pequeno e tal, mas a gente tem uma pouca dependência com o mundo externo. Então, se o mundo externo está se acabando em tarifa, a gente já, por natureza, estaria mais protegido. Como, por sorte, os Estados Unidos acabou não penalizando países da América Latina com tarifas altas, por mais que os países sejam considerados defensionistas da sua, ou protecionistas das suas indústrias domésticas, a gente saiu no lucro. O Brasil teria só 10% de imposto incremental. Não seria de todo ruim, né, comparado com os demais que teriam muito mais. Então o Brasil hoje parece numa posição bastante especial para que, se feitas algumas lições de casa, aquele investidor que se acostumou nos últimos 10, 20 anos a só colocar dinheiro nos Estados Unidos, e eu estou dizendo não só o americano médio, estou falando do europeu, estou falando do japonês, falou, não, vamos comprar a Nasdaq, vamos comprar a Apple, vamos comprar a Microsoft, Nvidia, e esquece o resto do mundo. Tanto é que hoje cerca de 50% dos investimentos em ações do mundo está nos Estados Unidos. E os Estados Unidos representa grosseiramente 1/3 do PIB global. Então, ele tem quase o dobro a mais da atração de investimentos em ações do que ele gera de PIB. Tá? Então, existe um risco, lembrando que risco pode ser positivo e negativo, nesse caso positivo,
de parte desse dinheiro que hoje vai para os Estados Unidos, o pessoal fala, pô, pera lá, os Estados Unidos já não é mais tão estável como eu gostaria que fosse ou como eu achava que fosse. Pô, será que não é hora de eu investir um pouquinho no Brasil, voltar um pouquinho de dinheiro para a Europa, ou pensar no Japão, pensar na Argentina? Então, existe um risco positivo de que parte dos recursos hoje investidos nos Estados Unidos sejam o que a gente chama no linguajar rotacionados para outros mercados. E isso Ô seria muito Xavier, positivo. eu só aproveitando o gancho da sua fala e permitir beber um pouco de água aqui para respirar um pouquinho também, né? Quando a gente fala nessa rotação, nessa possibilidade de termos um cenário positivo aqui para o Brasil, naturalmente, além de uma alocação com gestor profissional, como por exemplo, o investidor, a pessoa física vai lá e faz uma alocação de recursos com a Ibiúna e a Ibiúna faz a gestão. Mas muitos investidores também gostam de ir lá comprar suas açõezinhas lá, seja em pequenas ou em grandes quantidades, né, dependendo do perfil de cada um. E se a gente olhar o cenário atual, apesar de todos os desafios que nós temos aqui, déficit fiscal, entre outros, toda a realidade do Brasil, quais são aqueles setores onde vocês estão mais otimistas? E se puder falar especificamente de algumas ações também, seja na perspectiva de um valuation atrativo ou de um cenário positivo, eu acho que seria adequado para as pessoas que estão nos ouvindo. E como nós somos aqui regulados pela CVM, para efeito de full disclosure, nós não estamos fazendo nenhuma recomendação de investimento, não estamos recomendando investir na ação A, B ou C, é apenas uma conversa para escutar aqui a sua opinião como sócio de uma grande casa no Brasil. Não, perfeito. Então, no momento, para falar, acho que talvez top-down aqui da nossa visão de mercado, a gente está conservadoramente otimista com o cenário brasileiro. Então, a gente tem alguns desafios daqui para frente. Então, a gente tem incerteza no cenário político doméstico, né? Então, assim, a gente tem eleições ano que vem, então existe muita dúvida. Tem continuidade do governo Lula, se tem uma transição para um governo diferente. A gente tem incerteza com relação ao cenário internacional, como a gente mencionou aqui. Porém, mesmo considerando essas questões, os níveis das empresas brasileiras, eles estão em um patamar de valuation, ou seja, de preço relativo, que a gente começa a enxergar como mais interessante. Então, a gente, por enquanto, a gente tem buscado encontrar oportunidades no setor elétrico, no setor financeiro, que são setores domésticos. De novo, voltando ao nosso papo anterior. Pô, o Brasil é uma economia relativamente fechada, menos dependente do mercado internacional. O mercado internacional está passando por uma volatilidade maior, dúvida com relação às tarifas. O Brasil está mostrando uma economia resiliente, desemprego baixo, mesmo com o aumento da taxa de juros nos últimos 6 meses. A economia segue crescendo perto dos seus 2%. Então, a gente tem um cenário doméstico muito mais robusto do que muita gente imaginava, talvez há 2, 3, 6 meses atrás. Dito isso, eu posso puxar a sardinha mais para o meu lado, que é o que eu sou sócio responsável pela cobertura de ações do setor financeiro e de tecnologia. Né? Então, olhando para o meu setor, eu começo a enxergar alguns papéis como bastante atrativos. Quais? O que é um setor doméstico mais protegido que pode se beneficiar por essa diversificação de investidores internacionais, trazendo recursos para o Brasil? São as empresas voltadas para o mercado de bolsa ou mercado de investimentos. Então, você tem o BTG, que é um banco de investimento listado. Você tem a XP. Por mais que a XP tenha as suas ações listadas nos Estados Unidos, você pode investir no Brasil por meio das BDRs. E você tem a própria B3, que é a Bolsa de Valores aqui no Brasil. Mas por que esses papéis no geral? Porque são papéis que se beneficiam do desenvolvimento do mercado de capitais doméstico,
que é um mercado que vocês estão explorando, que ainda é muito pouco sofisticado, que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de contato, e este mercado se beneficia justamente daquilo que a gente espera daqui para frente. E os juros chegue num patamar final aí de 14,75, talvez 15%. Então amanhã a gente tem, lembrando, amanhã a gente tem reunião do Banco Central. Provavelmente ele vai dar mais um aumento de 50 basis points, ou de 0,5%. Vamos para 14,75. E aí na próxima reunião, daqui 40 dias, a gente teria talvez uma parada para avaliação, ou talvez um aumento de 25 basis points, ou 0,25%. E aí a gente pararia perto de 14,75 ou 15. E a partir daí cresce a expectativa por conta das incertezas, por conta do efeito da taxa de juros no mercado local, por conta das incertezas lá fora, cresce a expectativa de uma taxa de juros cadente ou caindo em algum momento. Há quem acredite que possa ser esse ano ainda, mas principalmente a maioria das pessoas acreditam que a taxa de juros ano que vem pode começar a cair. E aí, se as taxas de juros começam a cair, tudo que a gente falou aqui, o investidor de renda fixa, aquele cara que estava deixando seu dinheiro paradinho lá em títulos públicos, só curtindo esse 14, 15% de taxa, ele vai falar, opa, talvez seja a hora de eu migrar um pouquinho do meu investimento, do meu percentual investido em renda fixa para o mercado de ações. Por isso que talvez a hora seja meio que por agora, para que as pessoas considerem a colocar mais dinheiro em ações, justamente para surfar essa mudança de expectativa. Né? Não comprar depois que subiu. Exatamente. Então, assim, setores domésticos, via de regra, desde que você se atente, olhando, e aí, na pergunta do Ivan, como é que a pessoa faz? Primeiro, ela precisa conhecer as teses, né? Então, assim, você tem uma série de teses. Teses são empresas, né? Ou seja, são investimentos em ações que você pode ter como opção, são domésticas. Mas não necessariamente todas vão usufruir do melhor momento. Eu vou citar aqui só um exemplo para nominar, mas tem juízo de valor, até porque eu não sou especialista. Mas, Magalu, né? Magalu é a melhor empresa? Você precisa saber, você precisa avaliar, você precisa entender o que está acontecendo com a Magalu. Em tese, qualquer empresa varejista, juros cai, mercado doméstico está pujante, deveria ser bom. Mas é só isso que hoje impacta a Magalu? Ou tem competição com o Mercado Livre? Ou tem outros fatores de mudança de comportamento das pessoas que estão impactando a empresa? Então, se a pessoa não tem afinidade e conhecimento das empresas nas quais ela está investindo, o melhor realmente é ela começar terceirizando essa decisão para fundos como a Ibiúna, que tem pessoas como eu, que na Ibiúna eu sou o cara que vou olhar os bancos, eu vou olhar a B3, eu vou olhar seguradoras e empresas de pagamento e vou ver se é o momento certo ou não, de acordo com aquilo que eu acredito, para investir nelas, dado o contexto. E assim vai ter o outro Vitor Chave, os outros meus pares, para olhar em outros setores, setor de elétricas, setor de consumo e assim por diante. Então você vai deixar na mão de especialistas e com o tempo vai aprendendo. Nada impede também que a pessoa fale, não, eu quero entender o que está acontecendo com a Magalu. Quero saber o que essa empresa faz, o que ela pode fazer melhor, de onde pode sair o valor, porque eu quero genuinamente ser um sócio na física dessa empresa. Só que aí você precisa começar a entender outras coisas. Perfeito, super claro. Chabel, a gente, quando tem uma conversa que ela é boa e eficiente, a gente não vê o tempo passar, né? Então já estamos aqui há pouco mais de uma hora aqui já conversando. Então, até respeito ao seu tempo e ao tempo de todos, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, de todos aqui que nos escutam, e deixar aqui alguma dúvida ou questionamento final que quem nos segue, se alguém tiver, para postar, ou o André tiver algum comentário final, ou você mesmo, Chabel, para fechar aqui essa linda aula que nos deu aqui sobre investimentos, e estamos aqui, talvez,
cautelosamente otimistas, como a Ibiúna, ou talvez até um pouco mais depois da conversa com você, né? Então, acho que a gente tem sempre que enxergar o copo meio cheio e meio vazio, e temos aqui bons motivos para vermos o copo meio cheio também, né? Nunca podemos deixar de lado, né, o copo meio vazio, que ele continua lá, né? Mas é sempre bom ter um viés daquilo que pode dar certo e dos pontos super positivos. Não, excelente, pô, foi um prazer enorme. Pô, contem comigo sempre que precisarem. Vai ser uma honra ser convidado para mais um papo aí mais adiante. O papo foi ótimo, passou super rápido. Deixar aqui para as pessoas, bom, no LinkedIn vocês me acham como meu sobrenome, Vitor Schabel, meu nome, e super fácil, sem homônimos. E para quem tiver interessado, o site da Ibiúna é ibiunainvest.com.br, ou se você procurar no Google Ibiúna Investimentos, vocês acham fácil. O site, lá vocês têm os produtos, os fundos, a performance, você tem a biografia dos nossos sócios, dos nossos, enfim, todos os colaboradores da Ibiúna, enfim. É um prazer enorme, obrigado mais uma vez, André, Ivano, foi um prazer, obrigado para o Invex aí pelo tempo. Ô, Chabel, a gente sabe que a gente já passou até um pouquinho do tempo, mas surgiu uma pergunta aqui, que eu vou Última pergunta. Última pergunta, que ela é muito boa, né? Do Paulo, que está questionando o que ocorreu com o BBSE hoje. Algum motivo especial para a queda? Então, é sempre bom saber de quem está dentro do investment case das empresas. Perfeito, Paulo. Obrigado. E essa é uma sardinha exatamente que cai no meu colo. BB Seguridade é um papel que, historicamente, eu sempre fui muito comprado, gosto muito da empresa, sou bastante próximo da gestão, empresa absolutamente séria, uma capacidade de entrega incrível. Se a gente olhar historicamente o gráfico da ação, ela é espetacular, né? Mas recentemente, vai fazer uns 2 meses, talvez um pouco menos, um mês, a gente zerou a nossa posição, a gente não tem mais investimentos na BB Seguridade, para quem não conhece, né? BBSE é o ticker, é o apelidinho na bolsa da BB Seguridade, que é a empresa de seguros do Banco do Brasil. A gente zerou a nossa posição justamente porque a gente achou que o valuation, ou seja, o preço relativo, considerando o fluxo de caixa descontado, considerando os múltiplos nos quais a empresa estava negociando, então, assim, negociando a 9 vezes lucro ano que vem, a gente já achou que era mais puxado, o dividend yield, que é basicamente o dividendo que ela paga sobre o preço da ação ou sobre quanto a empresa vale, pegou a bater 12,5% ano passado, o que é um carrego ótimo, né? Porque você não paga nem imposto sobre esse dinheiro que você recebe de fluxo da empresa, ele caiu para 9%. Como ele caiu para 9, ele ficou mais parecido com empresas que estavam no valuation um pouco mais barato, né? Então, sei lá, para citar um exemplo, a empresa de pagamentos, a Stone está negociando a 6 vezes e meia lucro ano que vem, enquanto a BB Seguridade está a 9, e o yield, o que a Stone está pagando em recompras de ação, está batendo 15%. Então, você tem um desequilíbrio, digamos assim, claro que são empresas diferentes e tal. A gente optou por sair de BB Seguridade, se provou uma medida correta, dado que o resultado foi ontem. Por que a ação caiu tanto? Justamente porque ela reportou a BB Seguridade os seus resultados do primeiro trimestre de 2025 ontem, em que a gente viu duas coisas. Primeiro, um crescimento de receita muito mais fraco do que o mercado esperava, inclusive do que a companhia esperava. Ela tem um guidance, né, ou seja, uma projeção de crescimento para o ano, e no primeiro trimestre ela não entregou o crescimento, pelo contrário, ela entregou uma queda das receitas geradas ali com o seu negócio de venda de seguros e tal. E além disso, por conta da performance dos investimentos que uma seguradora faz, porque o business da seguradora é vender seguro, capturar o prêmio que você paga e investir no mercado. E esses investimentos ficaram um pouquinho abaixo do que a expectativa dos analistas. Consequentemente, o lucro veio um pouquinho mais baixo, entre 3% e 5% do que o mercado esperava. E por isso que o papel deu uma boa voltada, até porque o papel estava tendo um ano estelar, né? Então, assim, estava subindo 15% no ano, era um dos melhores papéis da bolsa, aí, considerando
o nível de risco, de volatilidade que o papel tem. Então, ela acabou gerando talvez o que a gente chama em inglês de profit taking, né? Ou seja, o pessoal tomando um pouco os lucros da andada que teve, tirando um pouco o risco, reduzindo posição e esperando para ver para onde a companhia vai. Então, acho que isso que explica e talvez só reforce um ponto que eu mencionei. A importância de você estar próximo, acompanhar as teses de investimento para que você tenha uma leitura melhor do que talvez esteja por vir. Adivinhar o futuro ninguém vai. Mas às vezes se você juntar umas peças, você fala, puxa, eu acho que o cenário já não está mais tão bom para seguradoras. Por exemplo, se os juros cair em algum momento esse ano ou no próximo, é menos resultado financeiro que as seguradoras fazem, inclusive a BB Seguridade. Então já passa a ser um cenário um pouquinho pior ou menos bom que a gente tinha anteriormente. Então acho que isso explica aí a performance do papel. Continua sendo uma empresa espetacular, mas acabou que devolveu um pouco da alta que ela teve ao longo do ano. Excelente, Vitor. Obrigado. Obrigado a vocês, senhores. Foi um prazer. Não, ia agradecer também. Excelente, muito bom. Chabel, obrigado novamente pelo seu tempo. Acho que foi muito benéfico para todos. Obrigado a todos que nos acompanharam também. Além da Ibiúna, se vocês quiserem nos achar, UInvex, www.uinvex.com.br, no Insta, u.invex, e assim como o Chabel, vocês nos acham aqui individualmente aqui no LinkedIn, André Sobreira e Ivano Westin. De novo, muito obrigado a todos, prazer falar com vocês.